glorificado. Por quê? Porque Deus estava com Abraão o tempo todo. E o tempo todo Abraão também estava com Deus. Em como se cumpriu a promessa, todos nós conhecemos a história. De Abraão veio o seu filho primogênito, chamado Jacó, ou melhor, o segundo filho de Abraão, chamado Isaque. Aleluia! E Deus renovou a mesma promessa que tinha feito para Abraão, para o seu segundo filho, chamado Isaque, dizendo: da tua semente eu farei nascer uma grande multidão, uma grande nação. Foi nesse contexto que Deus então começou a desenhar e começou a fazer com que o seu povo escolhido, Israel, começasse a crescer e a se multiplicar. De Isaque veio Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Som, glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí no fundo? Eu vou continuar. Amém? Estão me ouvindo? Sem retorno, vai continuar pregando do mesmo jeito. De Jacó, então, meus irmãos, começaram a sair as 12 tribos de Israel. O texto vai dizer, o texto sagrado vai dizer que desde o mais velho até o mais novo, Jacó tinha 12 filhos, e o mais novo foi o 13º, que foi José. José foi o filho mais querido de Jacó, de forma que ele causava ciúmes dentro da sua própria casa. Por quê? Porque quando eles olhavam, Jacó olhando para o seu filho mais novo, eles percebiam que o olhar de Jacó era diferente. Eles percebiam que a tratativa de Jacó era diferente para com José. Eles percebiam que a forma que Jacó amava José, o seu filho mais novo, até então era diferente. De forma que numa certa feita, Jacó mandou fazer uma túnica colorida. E essa túnica colorida foi presenteada para o seu filho mais novo. Imagine você no meio de muitos irmãos. Você sabe que tem um irmão que é preferido pelo seu pai. Você sabe que tem um irmão que é preferido pela sua mãe. Há quem diga que o Isaque, meu sogro, ele é o filho mais favorito da família. É ou não é, Isaque? Então a Nilza sabe o que é isso. A mãe olhar para o Isaque e falar: o Isaque é meu favorito. O pai olhar para o Isaque, o pastor falou que ele é feinho, né? Eu concordo com o pastor. Jesus amado. Os filhos olhar para o Isaque e falar assim: eu tenho o Isaque como meu filho favorito, e abençoar o Isaque com uma túnica colorida. Todas as vezes que Isaque passava pela casa, ou melhor dizendo, todas as vezes que o pequeno menino passava pela casa, todos olhavam para ele e viam uma túnica sobre o seu corpo, sobre a sua pele. E um olhar de inveja começou a vir sobre a vida do pequeno José, de forma que um sentimento começou a se desenvolver no coração dos seus irmãos, a ponto dos seus irmãos começarem a tramar o mal contra o seu próprio irmão, de dentro da sua própria casa. A Bíblia Sagrada vai dizer que numa certa feita, Deus se manifestou para José através de um sonho. E deu um sonho para José na onde o sol, as estrelas e a lua se curvavam diante de José. O texto vai dizer que eram 12 estrelas, mais o sol e mais a lua, fazendo alusão aos seus pais, fazendo alusão aos seus irmãos que estavam se dobrando diante de José. O texto vai dizer que passou um dia, 2 dias, 3 dias, alguns dias, ele teve um novo sonho. E neste novo sonho, ele estava colhendo trigo ali no lagar, ele estava colhendo trigo ali numa plantação, e ele começou a colher 12 feixes de trigo, e o fecho dele era tão grande que ficava de pé, e os outros feixes de trigo se curvavam diante do seu. E quando ele sonhou este sonho, o texto sagrado vai dizer, meus irmãos, que ele rapidamente procurou seu pai. Procurou seu pai, procurou a sua mãe, e diante de todos os seus irmãos, diante de toda a sua casa, ele disse o seguinte: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho eu contemplei o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante de mim, se curvando diante da minha presença. Não obstante a este sonho, eu também tive um novo sonho, na onde feixes de trigo se curvavam diante do meu. Ora, naquele momento a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu pai, dentro do seu coração, entendeu o que Deus estava falando com José, através deste sonho. Só que os seus irmãos, no seu coração, começou a pensar: como é que nós vamos servir o nosso irmão mais novo? Isso não tem lógica nenhuma. Como é que nós vamos nos curvar diante do nosso irmão mais novo? Isso não faz nenhum sentido. Como é que nós vamos um dia se curvar diante